O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Depois de uma série de programas muito difíceis e complexos falando sobre produtos financeiros, voltamos a conversar sobre assuntos mais amenos, não menos importantes. Hoje vamos conversar sobre preços absurdos e viagens. Continuando então os nossos programas, vamos falar sobre o problema das viagens e os preços absurdos. Que tal férias no Beto Carreiro? Excelente! Programa para criança e filhos adolescentes. Na viagem ao Beto Carreiro, que tal um passeio de helicóptero que dura 6 minutos? Uau, mãe, que massa, que ideia boa, todo mundo se anima. Sabe quanto custa 6 minutos por pessoa? R$90 para voar 6 minutos. Então, a ideia não é passar as férias em casa, realmente não é a melhor opção para aqueles preciosos dias sem trabalho. O ideal, realmente, para que realmente seja férias e a gente espaireça do trabalho, é nós nos divertirmos, nós descansarmos, fazer. Para isso é legal fazer uma viagem interessante. Ainda que algumas pessoas prefiram passar as férias em casa, viajar é a opção da grande maioria dos trabalhadores. Para que a viagem seja um sucesso, o que a gente precisa? Primeiro, precisa escolher para onde nós vamos. Para onde nós vamos? Que tal uma viagem ao espaço? Sabe quanto custa uma viagem ao espaço? A partir de $107 mil por pessoa. Esse dinheiro dá para comprar um pequeno apartamento, mais ou menos R$214 mil. É muito caro e isso é para as férias de pessoas muito ricas. Nós então ficamos com o básico. Mesmo se o seu orçamento estiver mais folgadinho, é bom cuidar com os preços absurdos. Por exemplo, na sua viagem, a passagem aérea. A passagem aérea, necessariamente, você tem que comprar com antecedência. Por exemplo, uma passagem Curitiba-Rio de Janeiro-Curitiba. Ela pode ser comprada por R$120. Nossa, só isso, mais barato que o táxi. Olha, é quase mais barato que o táxi do Galeão até a zona sul do Rio. Mas quando que vai custar R$120? Quando a viagem for planejada, quando você comprar com bastante antecedência. Agora, se você deixar para comprar na semana anterior da viagem, o custo dessa mesma passagem, Curitiba, Rio de Janeiro, Curitiba, vai passar de R$1.000. O inverso também é verdadeiro. Você, nosso telespectador de Niterói, se for Rio, Curitiba, Rio, também planeje com antecedência. Outros aspectos absurdos dos preços de viagem. Vou para Paris, não falo francês, vou contratar o transfer. A moça da agência disse que é uma boa ideia para eu não me incomodar com um táxi. Atenção, um transfer do aeroporto Charles de Gaulle ao centro de Paris pode chegar a €150. Um ônibus executivo vai te custar alguma coisa como €20. Então, se você estiver viajando sem muita bagagem, planeje antes. Entre no site do aeroporto e veja como é que você sai desse aeroporto. A maioria dos aeroportos dos países civilizados tem metrô lá dentro, tem trem lá dentro e tem um ônibus razoavelmente bom lá dentro também. Até o aeroporto Afonso Pena tem um ônibus executivo, por que é que você vai pagar táxi? Vai pagar táxi se você estiver viajando com o cachorro, com o gato, com o papagaio, mais 5 malas, né? Ainda sobre gastos absurdos em viagem, vale lembrar a questão das malas grandes, porque nos trechos internacionais você pode carregar malas maiores sem pagar excesso de bagagem. Mas nos trechos nacionais daquelas companhias chamadas low cost, você tem bagagem limitada, em algumas sequer você pode despachar a bagagem. Ai, paguei $50 para ir de Paris a Londres. Com uma sacolinha de mão você pagou $50 ou €40, por exemplo.
Se você resolver viajar com aquela tua bagagem onde tem até chapéu com pena, azar seu, vai ter que pagar uma fortuna em bagagem. Outra coisa é o seguinte, além do custo, se a tua viagem inclui trechos de trem ou de ônibus, lembre que trem não é só descer para Morretes comer barreado de trem, tá? Na Europa tem um monte de viagem que você pode fazer de trem. Você, pessoalmente, vai carregar toda a sua tralha. E daí não é uma questão de custo, é uma questão de razoabilidade. Como andar pelo meio daquelas ferroviárias antigas, daqueles terminais antigos, com aquelas 8 malas que você resolveu levar, porque afinal de contas tinha que ter uma roupa de cada cor para você ficar 20 dias passeando na Europa. Depois, nos gastos de viagem, vem a questão da comida. Todos precisamos nos alimentar. E em viagem, as refeições exóticas fazem parte da programação de férias. Para os nossos telespectadores de Curitiba, a expansão da cidade e a inflação de alimentos está acabando com os nossos choques culturais em relação a preço. Sabe por quê? Até uns 2, 3 anos atrás, nós curitibanos nos surpreendíamos com o preço da comida ao viajar para o Rio ou a viajar para São Paulo. E nas famosas viagens para Miami, por exemplo, a gente surtava com o preço da comida. Agora não. Ah, baixaram os preços lá fora? Não, os preços aqui aumentaram, certo? Agora nós curitibanos somos cidadãos do mundo, nós somos cosmopolitas, a gente paga uma fortuna para comer mal e ser mal servido. A grande maioria dos restaurantes, especialmente os restaurantes metido a besta, subiu o preço absurdamente. Então agora a gente não precisa mais ir para São Paulo para pagar R$ 69,90 por pessoa em uma churrascaria rodízio. Ou então para pagarmos R$ 36,00 num sanduíche, ou ainda R$ 5,00 em uma Coca-Cola, e ainda que o garçom vira para vocês e diz assim, não tem Coca, serve Pepsi, o restaurante é todo metido a besta, mas não tem Coca-Cola. Quer dizer, a gente já não se surpreende mais ao gastar quase R$ 100,00 por pessoa em uma refeição de domingo, quanto mais quando nós estamos viajando. Moral da história, tirando o ridículo que a gente tem pago por preços em restaurantes no domingo, e em Curitiba, no Rio e em São Paulo, vai viajar. Aí não dá para fazer um almocinho em casa, né? No hotel. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter no orçamento a questão das refeições. Ainda assim, você pode encontrar exageros no exterior, você sempre vai encontrar exageros, você tem que estar preparado. Por exemplo, em Miami, o jantar pode não ser tão caro, mas conforme o lugar que você estiver em Miami Beach, a vaga para deixar o carro para estacionar em Miami vai te custar uns $30, ou seja, alguma coisa como R$ 60. Carro em Miami? Viajar para Miami e não alugar um carro é o tipo do mico, né? Porque você fica refém de táxi, porque lá não é Nova York que você vai de metrô para qualquer lugar. Alguns outros preços absurdos em viagem. O bondinho do Pão de Açúcar. É carésimo. Agora, é ridículo você ir pela primeira vez ao Rio de Janeiro, fazer turismo e não andar no bondinho do Pão de Açúcar ou subir o Cristo Redentor, certo? Outra coisa, fui pela primeira vez na vida em Paris e provavelmente vai ser a última. Eu vou subir a Torre Eiffel. Se foi lá, aí não importa quanto custa. E olha que aqui eu trocando em miúdos dizendo isso para você, pague o treco e suba de uma vez. Senão você vai se arrepender o resto da vida de não ter subido. E se você é da turma do museu e da igreja, prepare-se. Você vai pagar entradas em todos eles, em todos os museus e todas as igrejas. E com um detalhe, sem o tal de ingresso do idoso. Aliás, como não tem almoço grátis, essa folia de meia entrada para idoso e para estudante, meia entrada para carente e, por exemplo, em cinema, meia entrada para professor, isso, na verdade, acaba por encarecer a entrada das pessoas normais. Sabe quem que é discriminado nessa hora? As pessoas que trabalham e ralam um monte. Por quê? Porque elas financiam o aposentado. Só que aposentado não é só aquele coitado daquele aposentado do INSS que recebe salário mínimo. A gente tem aposentado funcionário do Banco do Brasil, funcionário da Petrobras, que ganha super bem. E
Aí o cara tem 60 anos e 10 dias de idade, é um maratonista, mas é idoso. Aí ele estaciona o seu carro perto do elevador. Daí ele paga meia entrada no cinema, no teatro, no show. Quem é que paga a diferença? Não existe almoço grátis, alguém vai pagar. O resto da sociedade é que paga. Bom, aí o que acontece? Na sociedade brasileira, existe esse monte de privilégio. Se você viajar ao exterior, vai ver que vai ter muito pouco disso. Estados Unidos e Europa não ficam protegendo o mais velho, o mais criança, o estudante. Quando muito, alguns países têm alguns benefícios para estudante, dependendo da hora e do dia da semana. A última cereja no bolo do não tem almoço grátis. Vocês sabem, você que vai viajar, que aprovaram uma lei nos ônibus interestaduais e intermunicipais que tem que garantir a um idoso uma passagem gratuita em todas as viagens de uma cidade para outra. Que maravilha, que bom para o idoso. Quem é que paga essa história? Os outros 49 ou 54 passageiros do ônibus. Não existe milagre, não existe almoço grátis. Brindes em viagens seguem também essa linha. Alguém vai pagar o seu brinde, alguém vai pagar a sua cortesia. Sabe aquela linda florzinha que o restaurante entregou no Dia das Mães? Estava embutido na sua conta. Sabe o que realmente é cortesia em viagem? E aí isso vale a pena você batalhar por? Você normalmente tem que sair do hotel ao meio-dia. Praticamente no mundo inteiro, o diária do hotel encerra ao meio-dia. Então, quando o hotel não está lotado, por exemplo, numa cidade de turismo, numa cidade de lazer, você vai sair no domingo. Aí você pode pedir o tal do late check-out, que é um nome chique para dizer, posso sair mais tarde? Mas acontece que se você chegar na recepção e disser assim, posso sair mais tarde? Não vão deixar. Agora, se você disser, será que eu consigo um late check-out? Aí, quem sabe, eles deixem você sair do seu quarto até as 14 ou até as 15 horas. E isso realmente é cortesia, porque ninguém mais está pagando, até porque o hotel ia ficar vazio mesmo. Finalmente, para você não se surpreender com a sua viagem, valem as dicas de sempre e que a gente já apresentou em outros programas Trocando em Miúdos. Primeiro, planeje a sua viagem com antecedência. Resolva quando vai viajar, de preferência nas suas férias e de preferência organizando as férias da família. Depois, identifique quais locais você quer visitar, não precisa ser a Lua, porque a gente viu que sai um pouquinho caro, e ainda quanto tempo você vai ficar fora. Nessa hora de quanto tempo vai ficar fora, vem algumas providências. Providências de documento. Passaporte tem que estar em dia com mais de 6 meses de antecedência, mais de 6 meses de validade. Isso significa agendar, você faz tudo pela internet, o seu passaporte bem antes do prazo, porque pode dar alguma zebra. Não deixe para fazer um mês antes. Já sabe que vai viajar, já mantenha o seu passaporte atualizado. Visto. Todos os países que precisam visto, você tem que tirar o visto antes, pelo menos 30 dias de antecedência. Vacina. Alguns países exigem vacina, então vá lá e tome a vacina. Depois vem as providências domésticas, que podem vir a custar caro. Quem vai ficar com o cachorro? E as plantinhas, como vamos fazer para molhar? Contas. Eu espero que essas alturas do campeonato você já tenha todas as suas contas em débito automático, né? Débito em conta. Só que tem, por exemplo, o condomínio. O condomínio dificilmente você consegue pôr débito em conta. Então, acerte com o síndico antes quanto que vai ser o pagamento do condomínio. E, finalmente, a bisa. Quem vai ficar cuidando da nossa bisavó? Isso tem que ser bem providenciado e isso vai custar caro, porque tem o que hoje a gente chama de cuidadora, uma média de R$120 por dia, e tem a enfermeira, que vai de R$200 a R$300 por noite. Então, inclua na sua viagem, ou leva a bisa ou arranja alguém para ficar cuidando da bisa, certo? Esse é mais um aspecto da sua tranquilidade financeira em viagem. Se você tem alguma sugestão, se você tem alguma história interessante de gastos absurdos em viagem, não deixe de escrever para a gente no
trocandoemiúdos@gmail.com.